A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para ouvir a vossa santa palavra. Cubra-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A arca é devolvida. Capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta, enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Quem sabe aliviará sua mão de cima de vós, e de cima de vossos deuses e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de haver tratado tão mal, não os deixaram ir e não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenham sido posto jugo. Atai as vacas aos carros, tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e guardai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa. Assim a enviareis para que se vá. Observai então, se ela subir pelo caminho na direção de Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e aos seus bezerros trancaram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam sempre o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o limite de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes, e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca e se alegraram. E o carro chegou ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, e que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. Então os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde a cidade fortificada até a aldeia de Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu.
porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Reavivamento em Israel. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai vosso coração ao Senhor, servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins, aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Vitória sobre os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à eira contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal forma que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até aos seus territórios Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel, Gilgal e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 8. Israel pede um rei. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Estes foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros.
e os porá por príncipes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, façam a sua colheita, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. As vossas sementes, as vossas vinhas, ele dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus servos. Também aos vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços e as vossas jumentas, ele tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disse: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também sabemos, como todas as outras nações, o nosso rei nos julgará, sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Capítulo 9. Saul procura as jumentas perdidas. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becurate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço de tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, leva-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém as não acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco ali estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse por seu moço com que ele ia: Vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus. É um homem honrado, e tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos-nos agora lá, quem sabe nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Boa ideia, então vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles para a cidade, acharam umas moças que saíam para tirar água, e disseram-lhes: Está aqui o vidente? E elas lhes responderam: Sim, eis que aí o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje ele está na cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar do monte. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao altar para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício e depois come os convidados. Sobe agora, que hoje o achareis. E subiram, pois, a cidade, e estando no meio dela, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao altar do monte, o encontro de Saul e Samuel. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel uns dias antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem de terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará a meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, que onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao altar no monte, e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei,
e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e o seu moço e os levou à sala de jantar, e deu-lhe lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel aos cozinheiros: Dá aqui a porção que te dei, da qual te disse: põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul no terraço. E se levantou de madrugada e quase ao nascer do sol, chamou Samuel a Saul ao terraço, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Ausentando-se hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passardes mais adiante e chegardes ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus até Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás nas tuas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles. Tornar-te-ás um outro homem, e há de ser que, quando estes sinais acontecerem, faze que tens de fazer, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, depois eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias estarás, até que se venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: Que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está Saul também entre os profetas? E, acabando de profetizar, foi ao altar do monte, e disse o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas. Porém, vendo que não as apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara não lhes declarou. O povo escolheu Saul como rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de
todos os vossos males e trabalhos que tendes falado. Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas palavras, tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor: aquele homem ainda viria ali? E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. E correram e tomaram dali e puseram-no no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu, pois eu tomo o povo, não há nenhum semelhante a ele, pois em todo o povo não há semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa, e foi também Saul à sua casa em Gibeá. E foram com eles do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E os desprezaram e não se trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Cobre-nos, Senhor, com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.